Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar sobre um assunto que permeia a sociedade, mas ninguém gosta muito de falar sobre o assunto, né? Eu falo que ele é aquele assunto que eu chamo que tem um elefante na sala, né? Todo mundo vê o elefante, mas não pode falar desse assunto, que é dependência química, seja de álcool ou de outras drogas. Falamos de outras drogas porque álcool também é droga e cada vez mais as pessoas vão buscando drogas ilícitas, né? No sentido de que não é lícito o comércio delas, mas é fácil de encontrar e de comprar, porque é um mercado lucrativo e muitas pessoas preferem esse mercado sem controle, né? O único controle do mercado tem a ver com pagar impostos, né? Mas pagar impostos para você poder se lesar não faz sentido. E aí a pergunta é a seguinte, o cara começa a se tratar da dependência química, mas ele recai. E aí a gente fala, como que a gente pode ajudar um dependente químico que recaiu? Em primeiro lugar, lembrar que recaída faz parte da doença, mas não faz parte do tratamento, porque o dependente químico adora usar argumentações para manter reservas e poder usar, né? O que é reservas? Por exemplo, eu continuo trabalhando num trabalho onde eu sou maltratado pelo meu patrão, porque aquilo me justifica internamente poder, no final do dia, ir beber ou usar droga. Isso chama-se reservas. O que é que eu me alimento para me dar desculpas para poder usar. Um dependente que já entrou num tratamento, entrou num programa de recuperação, ele sabe que nos primeiros 3 anos de abstinência, que é o que a gente chama de abstinência demorada, ele vai ter alterações de sono, de memória, de coordenação motora, de raciocínio, inclusive de lidar com situações de estresse. Por isso, nesses 3 anos, é o maior risco de recaída e ele precisa ter uma rede de ajuda muito bem formada e entrar no que nós chamamos de PPR, que é o Programa de Prevenção de Recaídas, que não é feito sozinho, é feito com a ajuda de um grupo, pode ser um grupo de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, ou de um grupo terapêutico que adota o modelo Minnesota de tratamento, que contempla os 12 passos dos anônimos. Então ele precisa ser assistido. Agora, e se ele já usou? Se ele está sob efeito já? Ele recaiu e está sob efeito. Adianta falar com ele? Não. A gente fala muito nos grupos do Al-Anon ou do Nar-Anon, que são para os amigos e familiares de dependentes químicos, que quando está sob efeito de droga, não adianta falar nada. Até porque ele não vai lembrar de nada depois que melhorar da sua intoxicação. Por isso é importante esperar ele sair da crise de intoxicação, documentar o fato, né, que aconteceu, que é importante, porque contra fatos não há argumentos, e demonstrar para ele que em algum lugar do seu programa de prevenção de recaída, ele falhou. E aí ele precisa estar revendo, com a ajuda do seu padrinho dos narcóticos ou dos alcoólicos anônimos, do seu psicólogo que é especializado em dependência química, perceber onde está o cadafalso, né? Onde ele ainda tropeça no seu processo de recuperação. Pode ser um problema biológico, que às vezes ele não admite, né? Por exemplo, ele ficou impotente por causa do álcool. Às vezes ele não admite, e isso pode ser um assunto que ele não trata. Pode ser um problema psicológico, às vezes ele continua com medo ou com culpas tão grandes que ele acaba recaindo, né? Ou pode ser um problema social, às vezes ele perdeu o emprego, perdeu o prestígio, né? Perdeu até a família, então isso pode ser um cadafalso. E problemas espirituais, se ele ainda continua tendo valores éticos e morais muito egoísticos, né? Na qual ele ainda pensa mais nele do que nos outros, isso pode ser um cadafalso importante. Estou dando exemplos, porque dentro do processo que nós chamamos de gráfico de Jelinek, quando ele começa a ficar doente, que ele não sabia que tinha predisposição, e ele chega no fundo do poço, ele vai ter que começar a subir, né? E nessa subida ele vai conseguir, com o programa de recuperação, passar por várias etapas, inclusive essa de maior intensidade ou riscos de recaída. Quando ele chega aqui em cima, ele está no mesmo nível aonde ele estava quando ele começou a usar droga. Isso não significa que ele está curado, ele recuperou o mesmo nível de qualidade de vida, mas ele continua doente e se ele começar a usar, ele vai recair e talvez se ele vai usar todo o tempo que ele não usou no mesmo dia em que ele usar a primeira dose. Por isso que o programa de prevenção de recaída e também para os familiares as informações que ajudam o dependente químico a controlar melhor o seu programa de recuperação.